Viva Maria Imaculada! Sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 21 de junho de 2023. O evangelho que a igreja nos propõe é Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6 e versículos de 16 a 18. Abra o seu coração, é a mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dás esmola, não toqueis a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai que vê o escondido irá recompensar-te. Quando orardes, não façais como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo, e teu Pai, que vê no lugar oculto, te recompensará. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma tua cabeça e lava o teu rosto. Assim não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que está presente ao oculto. E teu Pai, que vê no lugar oculto, te recompensará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, Jesus aqui fala das 3 grandes obras, as 3 maiores obras que um homem pode fazer: o jejum, a oração e a caridade. Primeiro, Jesus começa falando da oração. Ou melhor, Jesus começa primeiro falando da esmola, versículo 2. Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti. Depois, Jesus vai falar da oração, aí sim, versículo 5. Quando orares, não façais como os hipócritas que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Depois, Jesus fala do jejum, versículo 16. Quando jejuares, não tomeis um ar triste como os hipócritas, e assim por diante. Qual que é o núcleo dessa palavra de Jesus? Ele fala para você dar esmola, mas que ninguém veja a esmola que você deu. Ele fala para orarmos, mas orarmos ocultos no quarto, para que ninguém veja a sua oração. Ele fala para jejuarmos, mas para que ninguém saiba que você jejua, que você perfume a cabeça, pareça que está até um dia de festa, e ninguém perceba que você está jejuando. Ué, mas jejuar não é uma coisa boa? Dar esmola não é uma coisa boa? Orar não é uma coisa boa? Por que então que ninguém deve perceber que eu estou jejuando? Por que então ninguém deve ver a minha oração? Por que ninguém deve saber que eu estou dando esmola? Queridos, ocorre que as pessoas na época de Jesus, não hoje não, mas naquela época, havia muitas pessoas que davam esmola só para serem vistos e louvados pelos homens, como o próprio Jesus deixa claro no Evangelho dizendo isso. Havia muitas pessoas que jejuavam só para as pessoas falassem: olha como que ele jejua, hein? Tá de parabéns, é um homem muito piedoso, é um homem muito santo, jejua demais, olha, merece o nosso elogio. Havia pessoas que oravam só para serem piedosas diante dos homens. Olha como ele ora bonito, olha como ele é um homem de oração. Mas sepulcros caiados, bonitos por fora e cheios de podridão por dentro. O que Jesus quer dizer é que nós não devemos querer nos aparecer diante dos homens. Não importa o que os homens vão pensar de nós. Importa o que Deus vai pensar de nós.
Eu tenho que dar esmola, é para agradar a Deus. Lembra o que meditamos ontem? Amar a Deus sobre todas as coisas é amar o próximo como a ti mesmo. O que é amar o próximo como a ti mesmo? É fazer para o próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Se eu estivesse passando fome, eu gostaria de ser ajudado. Se eu estivesse passando fome, sede, eu gostaria que alguém me desse uma esmola. Gostaria, claro. Então eu preciso dar esmola. Eu preciso ajudar o meu irmão, porque é o meu irmão. E porque se eu estivesse no lugar dele, eu gostaria de ser ajudado por alguém. Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Não é para agradar aos homens, mas é para agradar a Deus. Quando eu jejuar, para que eu vou jejuar? O que é o jejum? O jejum é uma penitência realizada por um pecado cometido e é um ato de fé para dominar a carne para que eu não cometa um pecado novamente. Então o jejum ele tem duas características. Primeiro, eu pequei. Porque eu pequei, eu vou jejuar para que por meio dessa penitência eu peça perdão a Deus. Mas também para que por meio dessa penitência, didaticamente, eu dominando a minha carne, dominando o meu desejo de comer, depois quando vier a tentação eu consiga também dominar a minha carne e não pecar. Então o jejum não é para que ninguém veja e me elogie, mas eu jejuo para ser agradável a Deus. Para mostrar a Deus que me arrependi do meu pecado e fiz penitência, como os ninivitas que cobriram a cabeça de cinzas diante da pregação de Jonas. O profeta Jonas pregou em Nínive, eles fizeram penitência. Como São João Batista pregava, dizendo, fazei penitência e crede no Evangelho. A penitência, então, é um ato público de arrependimento diante do pecado cometido. Também tem o caráter de dominar a paixão da carne, de colocar a carne nas rédeas para que não cometa novamente esse pecado. Para que eu jejuo? Para que os homens vejam e me elogiem? Não. Eu jejuo para ser agradável a Deus. Para que eu vou orar? Viver a vida de oração? Para ter intimidade com Deus? Para estar na presença de Deus? Não para ser elogiado pelos homens. O que Jesus quer nos dizer hoje, então, em suma, é: seja agradável a Deus. Não seja agradável aos homens. É claro que se você for um homem santo, muitos homens vão gostar de você. Se você for uma mulher santa, muitas pessoas vão gostar de estar na tua presença, porque vão sentir na tua presença a presença de Deus. Vão sentir na tua vida a paz de Deus. Mas você não pode pautar a sua vida para agradar os homens. A sua vida precisa ser pautada para agradar a Deus. E grande tragédia é quando, buscando agradar aos homens, a gente acaba desagradando a Deus. Não podeis servir a dois senhores, ou odiará um e amará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao mundo. Ou você é do mundo, ou você é de Deus. Ou você vive do jeito que o diabo gosta, porque o mundo é assim, né? Jesus vai dizer que o príncipe deste mundo é o demônio. Aquele que busca agradar o mundo vive literalmente do jeito que o diabo gosta, porque o mundo caminha do jeito que o diabo gosta. Ou você vive do jeito que o diabo gosta, ou você vive para Deus, completamente oposto ao mundo. A quem você tem agradado? Examina agora a sua vida. Olha para dentro de você mesmo. A quem você tem agradado? E se, olhando para você mesmo, como eu olho para mim, vejo que na minha vida pessoal, tem muita coisa que ainda não agrada a Deus. Eu sou uma casa que precisa de muita reforma ainda. Nós somos templos do Espírito Santo, né? Eu gosto dessa imagem. Somos inabitação divina. Deus mora em nós. A Santíssima Trindade vive em nossa alma. A Santíssima Trindade habita em nós. Só que eu sou uma casa que não é digna de Deus ainda. Eu sou uma casa que precisa de muita reforma. Tem que trocar o telhado, tem que trocar o piso, tem muita infiltração, tem muita janela quebrada. Precisa de muita reforma. E você, como você é? Você já é santo? Se você já é santo, você é uma digna habitação de Deus. Se você não é santo, ainda como eu, você precisa de reformas. E aqui Jesus, nesse evangelho, já nos dá 3 ferramentas fundamentais para a reforma: a esmola, a oração e o jejum. Se você ainda não tem agradado a Deus como devia, mas se você ainda em muitos campos da sua vida tem vivido uma vida semelhante ao que o mundo prega, ou seja, do jeito que o diabo gosta,
Se ainda no seu coração ainda tem mágoa, ressentimento, rancor, egoísmo, vaidades e etc. Se você ainda não tem buscado única e exclusivamente o reino de Deus, como nos ordena Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Se você ainda não tem vivido assim, se você ainda não tem sabido buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eis aqui as 3 ferramentas: jejum, oração e esmola. Viva essas ferramentas. Estamos no tempo comum, no tempo em que a igreja nos chama para olhar para a nossa vida ordinária, para o nosso dia a dia. Que essas 3 ferramentas estejam no seu dia a dia. A oração, que é a intimidade com Deus. A esmola, que é o amor ao irmão. E o jejum, que é a prática do domínio da carne. Com essas 3 ferramentas, que a sua vida seja agradável a Deus. E com essas 3 ferramentas, vamos reformar a nossa casa, para que a nossa casa seja uma digna habitação do Deus Altíssimo. Que Deus te abençoe e viva Maria.